Paz seja convosco, eu sou a pastora Vânia e hoje é o dia 302 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. Hoje vamos terminar o Evangelho de São Lucas. Vamos finalizar então lendo o capítulo 23 e 24. Em seguida, o grupo todo se levantou e levou Jesus para Pilatos. Lá começaram a acusá-lo, dizendo: "Pegamos este homem tentando fazer o nosso povo se revoltar, dizendo a eles que não pagassem impostos ao imperador e afirmando que ele é o Messias, um rei." Aí Pilatos perguntou a Jesus: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "Quem está dizendo isso é o Senhor." Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: "Não encontro nenhum motivo para condenar este homem." Mas eles insistiram: "Ele já está causando desordem entre o povo em toda a Judéia. Ele começou na Galileia e agora chegou aqui." Ouvindo isso, Pilatos perguntou: "Este homem é da Galileia?" Quando soube que Jesus era da região governada por Herodes, Pilatos o mandou para ele, pois Herodes também estava em Jerusalém naquela ocasião. Herodes ficou muito contente quando viu Jesus, pois tinha ouvido falar a respeito dele e fazia muito tempo que queria vê-lo. Ele desejava ver Jesus fazer algum milagre. Então fez muitas perguntas a Jesus, mas ele não respondeu nada. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei se apresentaram e fizeram acusações muito fortes contra Jesus. Herodes e os seus soldados zombaram de Jesus e o trataram com desprezo. Puseram nele uma capa luxuosa e o mandaram de volta para Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que antes eram inimigos, se tornaram amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus e o povo e disse: "Vocês me trouxeram este homem e disseram que ele estava atiçando o povo para fazer uma revolta, pois eu já lhe fiz várias perguntas diante de todos vocês, mas não encontrei nenhuma culpa dessas coisas que vocês o acusam. Herodes também não encontrou nada contra ele, e por isso mandou de volta para nós. Assim, é claro que este homem não fez nada que mereça a pena de morte. Eu vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei." Na festa da Páscoa, Pilatos tinha o costume de soltar algum preso, a pedido do povo. Aí toda a multidão começou a gritar: "Mata este homem! Solta Barrabás para nós!" Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por um assassinato. Então Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez com a multidão. Mas eles gritavam mais ainda: "Crucifica! Crucifica!" E Pilatos disse pela terceira vez: "Mas qual foi o crime dele? Não vejo neste homem nada que faça com que ele mereça a pena de morte. Vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei." Porém, eles continuaram a gritar bem alto, pedindo que Jesus fosse crucificado, e a gritaria deles venceu. Pilatos condenou Jesus à morte, como pediam, e soltou o homem que eles queriam, aquele que havia sido preso por causa de revolta e de assassinato. Entregou Jesus para fazerem com ele o que quisessem. Então os soldados levaram Jesus. No caminho, eles encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, que vinha do campo. Agarraram Simão e o obrigaram a carregar a cruz, seguindo atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia. Nela havia algumas mulheres que choravam e se lamentavam por causa dele. Jesus virou-se para elas e disse: "Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês e pelos seus filhos. Porque chegarão os dias em que todos vão dizer: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, que nunca deram à luz e que nunca amamentaram. Chegará o tempo em que todos vão dizer às montanhas: caiam em cima de nós, e dirão também aos montes: nos cubram. Porque se tudo isso é feito quando a lenha está verde, o que acontecerá então quando ela estiver seca?" Levaram também 2 criminosos para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali crucificaram Jesus e junto com ele os 2 criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Então Jesus disse: "Pai, perdoa esta gente, eles não sabem o que estão fazendo."
Em seguida, tirando a sorte com dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. O povo ficou ali olhando, e os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: ele salvou os outros, que salve a si mesmo, se é, de fato, o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus, chegavam perto dele e lhe ofereciam vinho comum, e diziam: se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Na cruz, acima da sua cabeça, estavam escritas as seguintes palavras: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Porém, o outro repreendeu, dizendo: você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu? A nossa condenação é justa, e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Então disse: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. E a cortina do templo se rasgou pelo meio. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Quando o oficial do exército romano viu o que havia acontecido, deu glória a Deus, dizendo: de fato, este homem era inocente. Todos os que estavam reunidos ali para assistir aquele espetáculo viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito em sinal de tristeza. Todos os amigos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia ficaram de longe, olhando tudo aquilo. Havia um homem chamado José, da cidade de Arimateia, da região da Judéia. Ele era bom e correto e esperava a vinda do reino de Deus. Fazia parte do conselho superior, mas não tinha concordado com o que o conselho havia resolvido e feito. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Então tirou o corpo da cruz e o enrolou num lençol de linho. Depois o colocou num túmulo cavado na rocha que nunca havia sido usado. Isso foi na sexta-feira e já estava para começar o sábado. As mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galileia foram com José e viram o túmulo e como Jesus tinha sido colocado ali. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e óleos para passar no corpo dele. E no sábado, elas descansaram conforme a lei manda. No domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do templo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo de Jesus e não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que quando estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no 3º dia. Então as mulheres lembraram das palavras dele e quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 12 apóstolos e a todos os outros. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Estas e outras mulheres que foram com elas contaram tudo isso aos apóstolos. Mas eles acharam que o que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Porém Pedro se levantou e correu para o túmulo. Abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém.
Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão conversando pelo caminho?" Eles pararam, com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse: "Será que você não é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias?" "O que foi?" perguntou ele. Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus de Nazaré. Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus." Então Jesus lhe disse: "Como vocês demoraram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória." E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: "Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: "Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na entrada e nos explicava as Escrituras Sagradas?" Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos disseram: "De fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão." Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: "Por que vocês estão assustados? Por que há tanta dúvida na cabeça de vocês? Olhem para minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho." Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: "Vocês têm aqui alguma coisa para comer?" Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: "Enquanto ainda estavam com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito ao meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas e disse: "O que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no 3º dia ressuscitar, e que, em nome dele, a mensagem sobre o arrependimento e perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. E eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês." Então Jesus os levou para fora da cidade até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou.
Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria, e passavam o tempo todo no pátio do templo louvando a Deus. Finalizamos a leitura de hoje. Também concluímos o livro de São Lucas e amanhã, então, nós vamos começar livro novo. Vou te esperar. Dá o seu gostei, se inscreva no canal para que amanhã você não perca o vídeo novo e compartilhe este vídeo. Fica com Deus. Beijo da pastora Vânia. Tchau, tchau!